pessoal, vamos então para a nossa aula 24 e nessa aula falaremos sobre derivadas de ordem superior. E para começar a derivada de ordem superior, começamos então com a derivada segunda. Pessoal, qual é a ideia da derivada segunda? Pensa o seguinte, olha só. Você tem uma função f que é derivável em um certo intervalo, tá? Então essa função f pode ser derivada em um certo intervalo. Aí você pega essa função f, deriva e chama a derivada dela de uma certa função g. Quer dizer, g é a derivada da função f, que é o que está aqui, ó. G é a derivada da função f. Agora, pensa que essa g também pode ser derivável. Tá? Tu pode derivar a função g. Então, você pode procurar a função g'. Agora, g já é a derivada da f, e você achou a g', que é a derivada da g. Então, digamos que a derivada da g seja uma certa função h. Ora, então o que a gente tem? A gente tem que a função h é a derivada da função f. Tá certo, gente? Porque olha só, a g é a derivada da f e a h é a derivada da g. Então, a h é a derivada da função f. Entenderam? A notação que se utiliza é essa daqui, ó. Derivada da f está aqui, né? Aí, a derivada da f. A gente usa um d2 dx2, ó, derivada segunda. Dizemos, então, que essa derivada, essa h, é a derivada segunda da função f. Uma outra notação que também é muito utilizado para esse tipo de trabalho, né, com a derivada de ordem superior, é a linha, derivada duas linhas, derivada segunda, f' de x, é a derivada da função f. Tá claro, pessoal? Então, tranquilo, né? Derivada segunda deriva duas vezes a função, tá? Vamos ver isso. Então, o que é a derivada segunda? Vamos ver um exemplo, olha, determinar a derivada segunda dessa função que está aqui, tá? Então, eu quero derivar duas vezes a função f que está aqui. Então, vamos lá. A gente tem solução. Temos essa função f e vamos derivar duas vezes para encontrar a derivada segunda dessa função f. Ora, f' de x. Pessoal, eu avisei isso antes da prova e volto a avisar. Muita gente fez, não está errado, mas vocês precisam ter versatilidade, precisam aprender a derivar usando regra da cadeia, sem precisar ficar fazendo todo aquele roteiro que eu fazia lá no começo. Aquilo lá era para mostrar como é. Mas você pode fazer direto, olha só. Vamos lá, vamos derivar a função e elevado a x² menos x. Então, eu começo derivando a função exponencial e elevado a x² menos x. Porque é exponencial, isso aqui permanece o mesmo. Só que isso aqui é uma e elevado a uma outra função aqui, ó. Então, isso aqui pede uma regra da cadeia. É isso elevado a isso vezes a derivada desse cara. Como é uma soma, tem que ter parênteses. Muita gente não colocando parênteses, errando, né? Sempre. Porque o parênteses está aí para ser usado. 2x, que é a derivada disso, menos 1. Deixa aí o parênteses direitinho como tem que ser, tá? Muita gente multiplicou, não tem problema. Você pode multiplicar aqui, isso é matematicamente possível, não há nenhum problema. Mas se você vai fazer um produto de qualquer forma, então, pode deixar assim também, não dificulta. F' de x, gente, é a derivada segunda dessa função que está aqui, ó. A derivada segunda é derivar duas vezes essa função. Você deriva uma vez, depois deriva duas vezes. Então, agora para eu derivar de novo, eu tenho um produto aqui, uma multiplicação. Então, eu uso a derivada do produto.
Então, o que diz? Eu preservo o primeiro, e na x² menos x, e derivo o segundo, vezes 2, ó, vezes 2. Mas eu vou derivar esse, que é e na x² menos x, vezes regra da cadeia, derivada do de cima, 2x menos 1, vezes o segundo, que é esse cara que está aqui, que eu não vou derivar, 2x menos 1. Certo, gente? Ó, 2x menos 1 é o segundo. Pessoal, tem que arrumar quando for possível. Nesse caso aqui é muito possível. F' de x é igual. Coloque em evidência e na x² menos x. Abra um parênteses, vai sobrar 2, esse cara, mais, pessoal, 2x menos 1 ao quadrado. Vou dar mais uma arrumadinha, ó. E elevado a x² menos x, que multiplica 2 mais o quadrado primeiro, 4x², menos 4x mais 1. E aí, finalmente, f' de x igual a e elevado a x² menos x, que multiplica aqui, ó, 4x² menos 4x mais 3, tá? Pronto, tá aí a nossa derivada segunda dessa função que foi dada lá em cima, tá, gente? Aí, pessoal, é aquilo que eu comentei lá. Quando nós formos usar isso, nós vamos aplicar isso em algum lugar, em algum ponto, usar isso de alguma maneira. Aí a gente faz alguma coisa. Como de momento a gente só está calculando, pronto, a gente calculou aí, tá aí, pronto, tá bom, ótimo. Vamos adiante, tá certo? Ok. Bom, agora você pode pensar o seguinte, ah, legal essa coisa de derivada segunda, mas será que eu não posso fazer isso de novo? É claro, né, gente? Nós não fizemos nada assim de muito especial, né? Então, você, da mesma maneira que você fez a derivada segunda, você pode pensar em fazer uma derivada terceira, ou uma derivada quarta, ou uma derivada de ordem qualquer, tá, gente? Então, pensem nisso, né? Você pode repetir aquele procedimento que eu fiz ali e criar derivadas da ordem que você quiser. Aqui está um exemplo, olha só, dada essa função, vamos calcular a derivada de ordem 3. E como é que eu faço isso? Ora, fazendo a derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira. Eu estou procurando f' de x. Isso é o que nós estamos procurando. Então, vamos começar com a primeira, f' de x. Então, f' de x é a derivada disso que está aqui. Derivo o primeiro, repito o segundo, logaritmo natural de x. Mais, preservo o primeiro, derivo o segundo. Mais 1, né? Porque derivo isso aqui dá 1, 1 sobre x dá 1. Tá, gente? Preservei esse, x, derivei esse, 1 sobre x, x sobre x dá 1. Ok? A maioria de vocês, muitos calcularam isso, já sabe bem quanto é que é. Pessoal, aqui acabou a derivada primeira. Vamos para a derivada segunda, f' de x. Derivada segunda, derivada desse cara, 1 sobre x. Derivada disso, 0, derivada constante. Finalmente, gente, f' de x, derivada terceira. Pessoal, isso aqui, ó, vou fazer aqui, é x na menos 1, tá? Que quando você deriva, vira menos 1 x na menos 2. Portanto, isso aqui é menos 1 sobre x², tá, gente? Derivada terceira de x logaritmo de x é menos 1 sobre x ao quadrado. Tá certo, gente? É tranquilo também, né? É só você ir fazendo. A derivada de qualquer ordem você pode fazer, tá? Vejamos o próximo exemplo. Então, nesse exemplo, pessoal, olha só, nós vamos calcular dada a função f de x igual a cosseno x menos seno x, vamos calcular a derivada primeira calculada em π menos a derivada terceira calculada em π meios. Muito bem, então vamos lá, vem aqui, solução.
Pessoal, o que nós vamos fazer? Primeiro, f' de x. F' de x é a derivada primeira. Derivada do cosseno de x menos o seno de x. Notem, pessoal, que quando não há dúvida, não há problema, não se tumultua o exercício, dá para deixar sem o parênteses, não tem problema. Você não precisa colocar o parênteses sempre. Agora, se houver dúvida, você põe o parênteses, tá? Menos derivada do seno, cosseno de x. Como agora, por exemplo, eu coloquei ou não coloquei, não há nenhum problema. Então, pessoal, derivada segunda. Derivada segunda, f' de x vai ser igual a menos derivada do seno, cosseno de x, mais, porque a derivada do cosseno é menos o seno de x. Derivada de terceira ordem, gente, f', isso é igual. Derivada do cosseno, seno de x, mais derivada do seno, cosseno de x. Tá bom, gente? Já tem as três derivadas? Então vamos lá, vamos fazer f' de π menos f' de π sobre 2. O que é isso? Ora, f' está aqui, menos o seno de π menos o cosseno de π. Menos parênteses, tá, gente? Significa continuação aqui, parênteses. Derivada de terceira ordem, ó, seno de π meios mais cosseno de π meios. É igual. Pessoal, seno de π, 0. Menos cosseno de π, menos 1. Olha lá. Menos, parênteses, seno de π meios, 1. Mais cosseno de π meios, 0. Isso aqui é igual a 1 menos 1, que é igual a 0. Tá, gente? Então, você pode tanto calcular derivadas, como pode operar com essas derivadas à medida que você trabalha aí com algum tipo de função que é derivável de várias ordens, tá certo? Então, pessoal, estejam atentos agora com as possibilidades de se calcular derivadas de várias ordens, ou de ordens 2, ordem 3, a derivada que você quiser, tá? Essa aula é rápida, vocês já tomam agora o contato com essas derivadas de ordem superior, façam a lista que sai amanhã e depois a gente conversa mais na próxima aula, tá bom? Enquanto isso, pessoal, um recado, eu já estou corrigindo as provas, já terminamos com a turma A e estou corrigindo as provas da turma B e brevemente da turma C. Então, fiquem atentos, à medida que eu vou corrigindo, eu já vou enviando e vocês, qualquer coisa, podem mandar mensagem, tá bom? Ok, gente. Tá. Bons exercícios para vocês.